Felipe Moura Brasil. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas, etc. É um prazer te rever. O prazer é meu, Thaís. Você sabe que eu admiro o seu trabalho e já estivemos juntos aí na minha trajetória. É um prazer falar com você de novo. Felipe Moura Brasil encontrou na literatura, mais especificamente em Rubem Fonseca, suas principais referências intelectuais. A partir de um blog, foi chamado para ser colunista da Veja. Passou pelo site O Antagonista e foi diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan. Hoje, é âncora da rádio Band News FM no Rio e um dos maiores influenciadores de política nas redes sociais. Aos jornalistas e etc., ele diz o que pensa sobre o impeachment de Bolsonaro e por que decidiu processar Olavo de Carvalho, que já admirou a ponto de organizar uma compilação de seus escritos, o best-seller, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Felipe, você é âncora hoje da Band News, já foi diretor de jornalismo na Jovem Pan, outra emissora de rádio. Você também apresenta o jornal Band News no Rio e já foi considerado muitas vezes um dos maiores influenciadores políticos do país. Mas a sua carreira no jornalismo é um pouco heterodoxa, né? Você chegou a fazer, inclusive, 2 anos de engenharia, ou seja, você sabe fazer até contas. E você fez uma pós-graduação em publicidade. E você também começou relativamente tarde, né, no jornalismo. E eu sei que você começou com um blog, o blog do PIN, que muita gente não sabe, mas PIN era o seu apelido de infância. Espero que você já tenha desistido de usar esse nome, né, porque agora você é Felipe Moura Brasil. Profissionalmente eu sou Felipe Moura Brasil, mas ainda tenho muitos amigos que me chamam de PIN. Aqui no Rio, todo mundo, do meio social. É isso. Bom, foi com o blog do PIN que você publicou um texto que primeiro viralizou e que foi sobre nada a ver com política, foi sobre o Carnaval de Salvador. Conta esse início heterodoxo de carreira para a gente no jornalismo, Felipe. Na verdade, até antes do blog do PIN, eu tive o site tribuneiros.com e foi nele que eu publiquei Um Sóbrio em Salvador, essa minha crônica do Carnaval baiano de 2004, que eu passei lá com abadá e tudo, e era uma época em que os colunistas da mídia impressa, já que as plataformas virtuais ainda não estavam muito desenvolvidas, eram bem mais velhos, então nenhum vestia um abadá para ir para a folia e contar numa forma de crônica mais literária como é essa experiência pela qual a minha geração estava passando. Então, eu contei durante um ano, 2 anos, eu recebi e-mail praticamente todos os dias, porque naquela época o texto viralizava por e-mail, e de micareteiros de todo o Brasil e anti-micareteiros, né? Foi uma disputa ali naquela seara, muita gente dizendo assim, você descreveu muito bem, ano que vem vou lá de novo, e muita gente dizendo, você descreveu bem, eu tenho nojo daquilo, nunca mais eu vou e tal. E já era até um pouco ilustrativo da política como um todo, porque eu estava ali apontando tudo que tinha de positivo e negativo, e do Brasil em geral. Não digo em geral, porque seria até uma generalização injusta, mas a gente vê muito isso no debate público, as pessoas amarem ou odiarem e terem essa dificuldade de separar o que são elementos positivos, o que são elementos negativos e até que ponto vale a pena considerar algo positivo dentro de um conjunto de coisa ruim ou o inverso, né? Então, mas a ideia era fazer uma crônica política ou a ideia era ser um cronista? Eu sei que você gosta de literatura, que você leu tudo de Rubem Fonseca. Então, onde você pensava em enveredar? Você queria ser um cronista ou você queria ser um comentarista político nessa época? Eu estava mais inclinado à crônica, à escrita, à literatura como um todo, mas a crônica, a coluna, de um certo modo, ela é ali a interseção do jornalismo com a literatura. E em relação à minha vontade e à minha vocação, eu me identifiquei até uns anos mais tarde, Thaís, com um trecho do Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas brasileiros, no livro que é uma autobiografia intelectual dele, chamado Minha Formação, em que ele usa a expressão a respeito da juventude dele, da incompressibilidade dos interesses humanos dele, dos interesses dele como um todo.
E eu me identifiquei muito com aquela palavra incompressibilidade, quer dizer, ele não conseguia comprimir interesses que eram tão amplos. E eu tinha muito isso. Então, quando eu estava na faculdade de comunicação, eu via ali os cartazes de estágio e tudo me parecia específico demais. E eu tinha interesses demais. Assim, a literatura ela me realizava muito porque ela condensava muitos elementos diferentes da realidade. Então, era muito difícil escolher naquele momento. Eu sabia que eu tinha alguma verve criativa e que eu queria trabalhar com algo que demandasse o texto, o roteiro, mas não sabia exatamente o que, se seria roteiro de cinema, de teatro, isso tudo é muito difícil de ser produzido no Brasil. Então, acho que eu acabei sendo empurrado para aquilo que dependia mais de mim, individualmente, e lendo os cronistas de jornais também, eu fui me adaptando àquele formato da crônica, e até pela leitura Quem também. Quem eram os cronistas que você lia e gostava de jornais? Não, todos esses colunistas daquela geração, era João Ubaldo Ribeiro, que eu já admirava como escritor, e aí você tinha esses com os quais eu vim a ter várias divergências, mas que eram os cronistas do jornal na época, Zuenir Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, Arnaldo Jabor, eles eram os colunistas daqueles cadernos de suplemento cultural ou da página de opinião dos jornais. O próprio Olavo de Carvalho ele chegou a escrever no Globo, eu comecei a ler ali em determinado período, mas não me chamou a atenção imediatamente, eu fui me aprofundar na obra dele depois. E foi em 2013 que você deu outro salto na sua carreira, que foi quando da publicação do best-seller O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, um idiota, né? Que foi a compilação do trabalho do Olavo de Carvalho. Esse foi um outro grande salto na sua carreira, certo? E daí eu já emendo duas perguntas, porque você agora está processando o Olavo de Carvalho por danos morais, e eu queria saber por que você decidiu fazer isso agora. E a outra coisa é que eu sei que você leu o Olavo de Carvalho como um filósofo e você entende que ele acertou em várias coisas quando da análise da conjuntura política que ele fez na época em que você compilou a obra dele. Então, vamos emendar duas perguntas aí. Primeiro, por que você decidiu processar o Olavo de Carvalho por danos morais agora? E onde que você acha que o Olavo de Carvalho acertou naquela análise que ele fez lá atrás e onde você acha que ele errou, Felipe? Bom, só contextualizar muito rapidamente que eu passei uns 10 anos fazendo trabalho para publicidade, etc., antes de chegar ao jornalismo em si, e enquanto eu fazia esses jobs que me remuneravam, eu publicava meus artigos na internet, e esses artigos foram tendo cada vez mais sucesso, gerando uma visibilidade, e aí, 10 anos depois, acabou acontecendo quase tudo ao mesmo tempo, que é eu ter tido a ideia de organizar o livro do Olavo. Eu costumo brincar que o Diogo Mainardi já tinha organizado os artigos dele, senão eu teria organizado também, porque eu lia muito as colunas dele. Os artigos dele, Mainardi, não do Olavo. Do Mainardi, exatamente. O Mainardi já tinha organizado os próprios artigos nos livros de coletânea dos artigos dele na Veja. Foi um cronista, colunista com um viés literário ali também, que foi importante ali naquele momento também para mim, e depois vim a trabalhar com ele. Mas quando eu fui me aprofundando na obra do Olavo, que tinha uma obra mais educativa, e hoje, claro, tem muita gente que não conhece e já vê essa proximidade exacerbada com o bolsonarismo e não consegue nem imaginar isso, mas naquela época a visão era outra, e ele tem, de fato, um pedaço da obra que não tem nada a ver com o bolsonarismo do presente, e que trata ali de questões existenciais, de formação da personalidade, questões sociais, culturais, e também a explicação de certos conceitos fundamentais para a análise política. Tudo isso me interessava muito. Era uma obra que ia muito além daquela crônica sobre a notícia do momento que a gente via no jornal, ou uma reflexão mais irreverente que de vez em quando saía também. Então, eu já apresentava certos artigos que eu considerava importantes, como o Imbecil Juvenil, que descreve muito do que a gente vê hoje dentro do próprio núcleo bolsonarista mesmo. Mas essa necessidade que muitos jovens têm para pertencer a um determinado grupo e cedendo a todos os seus vícios e
suprimindo a sua própria personalidade. Então, isso me soava muito importante e eu tinha uma necessidade de apresentar para as pessoas em torno aquela descrição que batia muito com a realidade que eu enxergava na minha vida social, no Brasil mesmo, e até as descrições da própria experiência mental brasileira. Então, eu apresentei para a Record esse livro e houve o interesse pelo meu projeto. Aí eu apresentei para o Olavo, ele estava sendo publicado por uma editora menor do que a Record, e ele se interessou imediatamente. Ele já tinha lido ali uma outra coisa que eu tinha feito, percebeu ali que eu conhecia a obra dele, deu um sinal verde para eu continuar. E eu fiz o livro todo, praticamente sozinho. Vocês tinham se encontrado pessoalmente nessa altura? Que tipo de relação vocês tinham? Isso é muito divertido porque as pessoas têm fantasias a respeito da minha relação com o Olavo de Carvalho. Eu era simplesmente um leitor, até hoje, eu nunca encontrei pessoalmente o Olavo de Carvalho. Ele mora nos Estados Unidos, eu sempre morei aqui no Brasil, já fiz viagens internacionais, já estudei 6 meses na Espanha, mas nunca estive lá na cidade dele, nunca o visitei. Naquela época até cogitava fazer isso um dia, né, o que se tornou absolutamente inviável, dadas as nossas fortes divergências no debate público, né? E aí houve todo o sucesso do livro naquela época. Repito, o livro não tem nada a ver com o bolsonarismo. É claro que pode ter ali algum elemento a respeito do combate à esquerda, a necessidade de surgimento de uma alternativa, mas nada específico. Essa parte que eu queria que depois você recortasse e analisasse onde ele errou, porque tem a parte da análise da conjuntura política do Brasil, né? Essa parte que eu gostaria que depois você recortasse e dissesse onde você acha que ele errou e acertou. Não, então, olha, é óbvio que num livro de mais de 600 páginas, né, mesmo o organizador, a gente pode ter pontos ali de divergência, mas a boa parte do livro é composto de artigos perenes que não tem a ver exatamente com a política imediata dessa época, né? Então eu faço ali o que eu chamo de uma escadinha intelectual para leigos e começo ali por questões de formação da personalidade, questões sociais a respeito de pobreza, etc., dar esmola, não dar esmola. Tem um artigo até bonito no livro a respeito disso, questões então sociais, culturais. Aí vem uma explicação sobre democracia, a democracia funcionando bem, uma democracia mais doente, aí começa a entrar numa seara política a respeito daquela época mais específica, que era quando a esquerda estava no poder e o Olavo estava, desde a raiz, mostrando uma certa hegemonia cultural, esquerdista, nos centros disseminadores de ideia, que são as escolas, a mídia, o show business, as universidades, claro, também fazem parte aí as redações. As redações dos jornais, sim. E havia uma predominância do pensamento de esquerda. E é claro que a gente pode discutir se há ou não hoje, mas eu estou falando que naquela época o que ele estava descrevendo, na minha visão, inclusive, daquela época, de quem já estava estudando esses assuntos, correspondia, em boa parte, à realidade. É claro que há nuances, distinções aí que precisam ser feitas, porque uma coisa são colunistas, outra coisa são reportagens, não dá para deslegitimar todas as reportagens a partir da opinião dos colunistas, mas ele estava descrevendo todo um esquema de poder que existia naquela época e, desde a raiz, com uma desconfiança e uma vigilância muito grande em relação a sujeira petista, mais precisamente. E também, no aspecto de cobertura internacional, a respeito das omissões da imprensa brasileira, muito contaminada pela parte esquerdista da imprensa americana, que evitava mostrar o outro lado. E isso essa é a parte que você considera que ele acertou, ele foi um dos primeiros a levantar essas questões, não é? Sim, ele foi aqui no Brasil. É claro que houve outras pessoas ali que apontaram, etc., mas ele fez estudos mais robustos a respeito desses temas e em alguns elementos aí foi pioneiro também, então fez descrições que são usadas até hoje nas críticas culturais e certos conceitos também que entraram... E onde que ele errou, Felipe? Onde que ele errou? Olha, a respeito daquela época, eu tenho mais assim claro nesse momento, senão eu vou precisar fazer todo um trabalho aqui de relembrar cada elemento. O que eu tenho mais claro é
aquilo que aconteceu depois do lançamento do livro, porque naquele momento de publicação do livro ainda estávamos durante o governo do PT e realmente havia muita sujeira e havia elementos ali que ele estava colocando da maneira correta. Depois, ele, em 2014, por exemplo, defendeu a candidatura da Renata Abreu, que não tinha chance nenhuma naquela época, etc. Ele acabou dizendo, quando começaram ali as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, que era para esperar a cassação do mandato, porque aí deslegitimaria todo o governo, o impeachment era entregar o establishment ao estamento burocrático. Ele foi contra o impeachment, para deixar claro. A responsabilidade, exatamente, ele tinha uma posição que depois ele dizia que não era exatamente contra, né? Depois ele fazia ali uma colocação de nuances, mas ele fez muitas ressalvas ali fortes e críticas fortes, para não dizer ataques, a pessoas, por exemplo, como Kim Kataguiri, que estavam lá nos movimentos de rua, que ajudaram ali naquele momento de manifestação pelo impeachment. E eu vi que se fôssemos o Brasil, que eu digo, esperar a cassação do mandato pelo TSE, isso poderia não acontecer nunca, se não houvesse a pressão política. E, de fato, depois, o TSE acabou absolvendo a chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer, por excesso de provas. Então, já havia ali divergências fortes, né? Eu já era colunista há 10 anos, quando eu publiquei o livro como organizador. Então, eu sempre mantive as minhas análises, independentemente das análises do Olavo, que eu não deixo de reconhecer certas descrições, certos quadros, certos elementos que foram apontados por aqueles que me antecederam. A questão é que isso não quer dizer que, mudando os cenários, você vai ter a mesma opinião que essas pessoas. É que no Brasil, muitas vezes, o debate público é maniqueísta, é o A ou B. Se você tem alguma concordância com determinada pessoa em determinada época, ou se você organiza o livro dela, que nem sequer quer dizer exatamente uma concordância geral, você tem que ficar associada a ela eternamente, submissa às suas ideias, às suas análises. Isso não faz sentido nenhum, né, para qualquer pessoa. Sim, vocês tiveram divergências intelectuais, né, a partir de um determinado momento, mas depois aconteceu esse episódio novo, que foi um processo que você decidiu iniciar por danos morais. O que foi que motivou essa iniciativa, Felipe? Porque até então, como você falou, vocês divergiram em algumas coisas, se afastaram intelectualmente e estava tudo bem. O que é que fez você tomar esse outro passo? Assim, não, afastaram intelectualmente, eu até entendo essa expressão, mas é que eu continuei sendo colunista, ele continuou sendo colunista, nós tínhamos vozes no debate público, cada um falava as coisas que nos davam na telha, né? O que aconteceu foi que houve uma mudança de cenário político-cultural no país, né? Principalmente político, com a chegada do Bolsonaro ao poder. Então, o que aconteceu foi que ele já estava muito próximo da família Bolsonaro e ele foi tendo atitudes ali de um integrante desse grupo, né, no debate público. Claro que tem alas dentro do bolsonarismo, a gente sabe, aquilo que a imprensa passou a chamar de ala ideológica, na qual a imprensa inclui o Olavo, há algumas nuances aí e tal, mas, enfim, é como ele acabou sendo descrito. Tem a ala militar, tem o Centrão, que depois entrou no Toma Lá da Cá, mas ele fazia parte aí desse grupo. E eu continuei sendo jornalista, exercendo a vigilância que eu sempre exerço como jornalista de opinião, inclusive, né, colunista, não apenas alguém que traz uma informação e uma notícia. E a partir do momento que as minhas informações também, com reportagens, inclusive sobre a militância, os blogueiros de crachá, mas até antes disso, a minha participação começa a incomodar o bolsonarismo, ainda mais, né? Nem começa, já havia incômodos, né, em tudo aquilo que eu criticava. Mas como a sujeira bolsonarista foi aumentando, obviamente a crítica vai aumentando. E esse grupo do bolsonarismo, ele ataca as pessoas que tentam mostrar a realidade como ela é, com a sua sujeira, que exercem a vigilância, porque é uma turma da patotinha, né, do comportamento tribal. Nós precisamos ser uma tribo unida contra aquela outra tribo. Mas eu não posso incorrer em tudo aquilo que eu combatia.
na outra tribo, inclusive no aspecto intelectual, dos intelectuais condescendentes, complacentes, que passavam pano, essa expressão que ganhou a internet. Então eu não passo pano para rachadinha, para peculato. Peculato é crime, é coisa de bandido, é coisa de ladrão, tem que ser preso. Eu não passo pano para corrupção, para nada disso. Então eu fui incomodando cada vez mais. E eu fui sendo alvo de ataques, e esses ataques foram aumentando, apesar de eu não ficar atacando pessoas específicas. Eu trago informações incômodas a esse grupo político e faço críticas legítimas do âmbito do jornalismo a essas pessoas. Então, o Olavo... Mas houve algum ataque específico ao Olavo que provocou essa sua iniciativa de acioná-lo? Ou foi o conjunto da obra, digamos? O conjunto da obra. Ele fez vários ataques contra mim. E, na verdade, não é nem, Thaís, alguma coisa muito específica assim com ele. Eu simplesmente autorizo os meus advogados, porque diante do volume de ataques que a militância virtual bolsonarista começou a fazer contra mim, não foi a primeira, os petistas faziam também, mas o próprio desenvolvimento das tecnologias virtuais, etc., e, claro, essa estupidez, esse reacionarismo, tudo isso acabou turbinando esses ataques bolsonaristas. Então, eu já vinha começando a processar vários militantes que achavam que podiam falar qualquer barbaridade contra mim nas redes sociais. Então, mentem sobre a minha vida profissional, mentem sobre a minha vida pessoal, cometem, eventualmente, crimes contra a honra, ameaças, fui alvo de ameaça. Então, eu já ganhei vários processos aí, e decisões de primeira instância. Por exemplo, a ameaça teve uma recentemente, R$15 mil. Teve gente que me acusou de crime, foi condenada a pagar R$50 mil. Isso postagem de rede social. Então, tem gente na justiça que está mostrando que não é assim, não, que você pode escrever o que você quiser sobre as outras pessoas, as ofensas, os crimes, as ameaças, e vai ficar por isso mesmo. Não, vai ter, porque você tem a liberdade de expressão e de crítica, mas dentro dos termos da lei. E como há, claro, limiares aí, cabe ao Poder Judiciário decidir. Então, tudo que é ataque contra mim, só para deixar claro, eu encaminho para os meus advogados avaliam se vale a pena processar, e quando eles me dizem, Felipe, vale a pena nesse caso, eu falo, ok, pode processar. E esse foi apenas mais um. Você falou sobre o passapanismo, você primeiro disse que você se recusa a passar pano e depois falou sobre o passapanismo, também conhecido por jornalismo OnlyFans, hoje, né? Na época Bolsonaro. E você sempre foi um observador agudo, crítico e implacável da relação imprensa-governos, vários deles, né? Como é que você vê hoje, Felipe, a relação entre a imprensa profissional, eu digo, e o governo Bolsonaro? Olha, erros e acertos? Erros e acertos? Bom, é preciso distinguir aí o que são simplesmente ataques retóricos que o presidente faz contra jornalistas e contra a imprensa que não se curvam, os jornalistas e a imprensa como um todo, a parte da imprensa que não se curva, e aquilo que é uma relação financeira entre governos e empresários da comunicação. E eu já escrevi artigos bastante incisivos a esse respeito, com tudo aquilo que eu consegui descobrir na minha experiência no mercado da comunicação e através da leitura, da informação trazida por muitos repórteres diferentes também. Então, você tem relações financeiras que muitas vezes não tem os devidos critérios definidos, não tem transparência, e você tem, em todos os âmbitos, não é só federal, essa compra de apoio na prática. Então, a gente fala de compra de apoio parlamentar, a gente fala agora mais até de compra de apoio policial, por exemplo, a gente fala de compra de apoio midiático. E isso existe por meio da liberação de verbas de publicidade e por meio de outros mecanismos obscuros que vão sendo criados para tentar evitar o desgaste resultante da divulgação desses financiamentos, como já aconteceu no passado. Então, por exemplo, o governo do PT tinha os blogs sujos,
e por meio da Lei de Acesso à Informação, o jornalista obteve, eu ajudei a divulgar, critiquei, analisei, fui processado. Inclusive, não é novidade para mim ser processado por militante do grupo político que está no governo federal. No caso, aquele que tinha um blog, que recebia verba de publicidade federal, perdeu o processo contra mim, como os bolsonaristas estão perdendo. Então, agora acontece muito isso, de o governo oferecer verba, do empresário da comunicação querer a verba do governo, e isso, que também acontece em outros países, gera uma cobertura positiva do governo. E como o mercado da comunicação acabou sendo muito tomado por opiniões, e há aí também interseções com o mundo do entretenimento, os empresários que estão dispostos a receber, que estão querendo muito receber mais verbas do governo, eles se dispõem, além de fazer uma cobertura positiva no noticiário, eles se dispõem a encher de militantes, a encher de ativistas ou a encher de comentaristas rasteiros ou decadentes dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro também, o seu veículo de comunicação. E isso é muito degradante para o debate público, porque às vezes você tem microfones tradicionais pelos quais já passaram grandes jornalistas que acabam dando uma legitimidade para o público leigo a uma pessoa completamente desqualificada intelectual e moralmente para fazer qualquer tipo de análise. E muitas vezes você tem ingredientes do entretenimento. Vai lá, futuca, diz, você defende o governo, agora você ataca e tal. E aquilo não é uma pessoa com compromisso com a verdade, disposta a descrever os fatos como eles estão acontecendo e trazer uma argumentação sólida sobre os temas sensíveis. Então, essa relação ela é muito nociva para o debate público do país, para a moralidade. E aí vem uma crise sanitária em que é necessário haver um contato com a realidade e tudo isso se agrava de uma maneira exponencial. E, obviamente, essas pessoas, se elas não forem responsabilizadas criminalmente, se elas não forem responsabilizadas judicialmente, elas precisam ser responsabilizadas moralmente pelas pessoas instruídas da população brasileira, porque em determinado momento histórico em que era preciso defender vidas humanas, elas estavam mais interessadas em ganhar dinheiro passando pano para grupo político. Muito bem. Felipe, você sempre se denominou um conservador no sentido do pensamento político, né? Mas essa palavra, esse termo conservador, volta e meia tem uma interpretação equivocada ou ganha novas acepções aqui no Brasil. Com o Bolsonaro piorou ainda, porque agora, como boa parte do eleitorado bolsonarista se dizia conservador, é aí que bagunçou o termo de uma vez. Você acha que o bolsonarismo ajudou a desmoralizar o conservadorismo? Ele ajudou a manchar o conservadorismo. O conservadorismo, como tradição do pensamento, ele não está desmoralizado porque ele não é imoral. O que é imoral é a usurpação de uma tradição moral de pensamento por um grupo político que tenta se enobrecer por meio dessa tradição. Isso você acha que o bolsonarismo fez? Tentou usurpar o termo conservador. Exatamente. E surfar numa onda de intelectuais mesmo que estavam em atividade, muitos dos quais na internet, já trazendo esse tipo de elemento para o debate público para fins eleitorais. Eles escolheram esse caminho, percebendo ali que havia uma lacuna de representatividade na política em relação a certas posições. E aí você tem toda uma história de transformação desse conceito, que no debate político americano... Exemplifica essas posições em que o bolsonarismo coincidiu com o pensamento conservador. Não, então, a tradição do pensamento conservador ela não tem nada a ver com uma cartilha de posições que você é a favor ou contra. Mas eu vou falar dessas posições porque é a sua pergunta primeiro, depois eu volto à tradição. Você tinha pesquisas no Brasil que apontavam que a maioria da população brasileira é contra a legalização das drogas, a maioria da população brasileira é contra a legalização do aborto, a maioria da população brasileira é a favor de penas mais duras aos criminosos, a maioria da população brasileira era a favor da redução da maioridade penal.
Então, a maioria, talvez, agora não me lembro os dados específicos, mas era a favor de alguma flexibilização da posse de armas, etc. Então, você tem algumas posições ali, que parece uma cartilha que se preenche, sim ou não, que no debate político americano, elas são associadas ao Partido Republicano, que é um partido ainda mais influenciado pela tradição do pensamento conservador, que influenciou todo o debate público americano. Tá? Mas a partir do momento que o Partido Republicano começa a ter certas bandeiras mais específicas, etc., o conservadorismo que o influenciou na formação, ele começa a ser associado com posições muito específicas. E essa palavra conservador começa a ser associada a essa cartilha. E o Brasil emula esse debate político já desenraizado dos Estados Unidos. E o conservadorismo não é isso. Você tem o pai do conservadorismo, que é o pensador irlandês, estadista, atuante no parlamento britânico, o Edmund Burke, que teve a sua vida e a sua obra resgatadas pelo autor conservador americano Russell Kirk. O melhor livro talvez seja Redescobrindo o Gênio. E ele não tinha nada a ver com a defesa de uma cartilha de posições, mas ele defendia reformas econômicas no Reino Unido, no momento em que havia um déficit anual. Ele defendia, muitas vezes, o diálogo, justamente para não haver derramamento de sangue com as revoluções. Então, ele tentava coibir as revoluções, tentou coibir, inclusive, a Revolução Americana contra os impostos, que o germe dela está representado na série Outlander, se não me engano, na 4ª temporada. Eu até escrevi um artigo a respeito disso. E ele tratava a prudência como a virtude primária. E ele, Thaís, quando ele ocupou o posto de tesoureiro das Forças Armadas, que era um posto altamente lucrativo, os seus antecessores naquele cargo ficavam muito ricos, ele cortou todos esses privilégios e ainda defendia o corte de privilégios para o Reino Unido como um todo. Isso é o oposto da rachadinha. A rachadinha é o parlamentar que, não satisfeito com seu próprio salário, ainda quer embolsar o salário dos seus assessores. Então veja que o conservadorismo, em muitos casos, ele é o oposto do bolsonarismo, e ele vai contra. O conservadorismo, na verdade, ele é uma certa predisposição contra esses sistemas abstratos que buscam impor o poder à força, seja por meio dos revolucionários, seja por meio dos reacionários. Então você tem os revolucionários que, em nome de um futuro utópico idealizado, topam ir cometendo todas as atrocidades, e os reacionários que fazem a mesma coisa em nome de um passado idílico, idealizado também, às vezes de resgate de uma ditadura militar, por exemplo. Então, os fins para eles justificam os meios, e isso não é conservadorismo, né? Então, há muitos elementos dentro da tradição de pensamento conservador, que teve grandes homens com muita influência positiva, que são completamente perdidos, distorcidos e usurpados pelo bolsonarismo para um monte de jovem aí que não é culto, né? Você citou Burke, o pai do conservadorismo, e que lembrou da prudência como um dos principais pilares do pensamento conservador. Então, aproveitando essa prudência, e agora já fechando, porque por incrível que pareça, a gente já está terminando a entrevista aqui, aproveitando essa ideia da prudência, Felipe, como é que você se situa na discussão do impeachment? Você acha que o impeachment seria, no momento, uma imprudência, ou você acha que é um imperativo a essa altura do campeonato? Eu considero o impeachment de Jair Bolsonaro, nesse momento, um imperativo moral, e até do ponto de vista humano. As questões que estão sendo discutidas no Brasil, elas não são de esquerda e direita, até porque as práticas bolsonaristas são muito similares às práticas que nós combatíamos nos governos de esquerda. A prudência foi aquilo que Jair Bolsonaro não teve na conduta da pandemia, e foi exatamente isso que gerou mais de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Então, o mais prudente, quando você tem um presidente que busca a disseminação do vírus por meio da estratégia da imunidade de rebanho, mesmo quando volta atrás pressionado nacional e internacionalmente, ainda sabota o combate à pandemia, o mais prudente é removê-lo do cargo pelos caminhos legais, evidentemente,
para que a gente possa salvar mais vidas, né, e sair dessa pandemia. É óbvio que isso tem um efeito eleitoral, porque o lulismo e o bolsonarismo dependem um do outro para se alimentar, para um poder apontar a sujeira do outro. E aí vai com a paixão de cada grupo, de cada segmento da sociedade em relação a certas posições específicas, voltando a elas, ou ódio a determinados comportamentos. Então, outro dia, por exemplo, estava o Eduardo Bolsonaro falando, não vai ter mais esse negócio de artista de esquerda, de compra de apoio de artista de esquerda. Bom, no lugar da compra de apoio de artista de esquerda, você tem a compra de apoio policial, militar, parlamentar, midiático. Aliás, midiático tinha também, né? Parlamentar tinha também. Então, muda uma coisa ou outra. Em vez de artista, é policial, é militar, mas a prática é a mesma. E eu sou contra todas essas práticas, né? Seja qual for o grupo, né? Tudo tem que ser feito com devido critério, com a devida transparência, sem privilégios e favorecimentos. Então, a prudência mandava lá atrás, ele não tinha a menor necessidade de ter a postura que teve, ser cuidadoso em relação ao vírus. Ele não foi. Agora, a prudência, dada a insistência e a perseverança do bolsonarismo no erro, é tirá-lo do poder para o Brasil poder ter uma resolução, uma solução, como estão tendo agora Israel e Reino Unido, por exemplo. Felipe Moura Brasil, jornalista que gosta de política e entende de samba. E é um dos maiores influenciadores hoje no Brasil. Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente no Jornalistas Etc. Espero que você volte logo e venha com grandes novos projetos aí para nos surpreender. Maravilha. Sempre tem novidades pela frente, a gente sempre está trabalhando em alguma coisa secreta, pronto aí para mostrar. Muito obrigado, Thaís, foi um prazer enorme, passou rápido, deu vontade de falar mais, mas qualquer hora... Passou muito rápido mesmo. Eu tentei acelerar aqui para falar o máximo possível, então eu fiz algumas síntese aí, mas acho que deu para ter um quadro geral. O resto podem acompanhar no meu trabalho, na Band News FM, nos meus artigos e nas minhas redes sociais. Obrigado, Thaís, obrigado a todos os seus leitores, seus ouvintes e espectadores. Tchau. Valeu, Felipe. Tchau. Qual?